Olá, olá, bom dia a todos que forem chegando. Atrasamos aqui 3 minutinhos, mas está tudo certo. Tive um problema técnico. Estamos aqui continuando, né, a leitura do livro Raízes Profundas. Então, esse final de semana, né, eu estive em treinamento, em formação. E cada vez mais, né, eu vou percebendo essa conexão do pensamento sistêmico traduzido através de múltiplas abordagens, a PNL, a constelação, a própria hipnose, associada ao trabalho que o Erickson fez em parceria com o Gregory Bateson, né? Então, é muito importante, se você gosta de estudar as abordagens, que você caminhe pelo Gregory Bateson também, tá? É, eu vou compartilhar aqui contigo, lembrando que você tanto pode ver esse vídeo ao vivo comigo, via Zoom, nas terças-feiras, das 8h30 às 9h20, ou você pode ver esse vídeo, acompanhar esse vídeo na playlist no meu canal Raízes Profundas. Então, vou compartilhar a tela, porque nós estamos chegando no capítulo 2, né? Então, a segunda parte aí do livro Raízes Profundas. E aí nós começamos aqui na verdade, né, o tópico introdutório de todos esses capítulos, de todos esses próximos textos se chama padrões genéricos. E aí a gente chega aqui na intervenção no padrão, que é o capítulo 2 deste livro. Então, intervenção no padrão. As enfermidades, quer psicogênicas, quer orgânicas. Deixa eu pegar aqui o pincelzinho, só um minuto. Ok. As enfermidades, quer psicogênicas, quer orgânicas, seguiam algum tipo de padrão definido, particularmente no campo dos distúrbios psicogênicos, que uma disrupção desse padrão pudesse ser uma medida sumamente terapêutica e que frequentemente pouco importasse que essa disrupção fosse pequena se implementada bem no início. Erickson está escrito no livro do Rossi, né? Erickson acreditava muito que a gente, como terapeuta, deve evitar o pensamento de que queremos promover grandes mudanças no funcionamento do sujeito. Muitas vezes a gente, né, só precisa de um grau de mudança. E o Anthony Robbins tem uma metáfora que eu gosto muito, né, quando ele fala sobre isso, que ele traz assim, que ele foi jogar golfe e aí ele, né, o buraco estava aqui, ele batia na bola, o buraco estava aqui, a bola vinha para cá, né, assim, metros de distância, quilômetros entre aspas, né, enfim, metros de distância. E aí o Anthony Robbins estava incomodado e chamou o instrutor e disse: olha, eu bato na bola e a bola vai para lá, eu sou muito ruim, eu tenho que mudar muito isso. E aí o instrutor disse, o treinador, né, falou: não, você só precisa mudar poucos milímetros. E aí ele ficou indignado com aquilo. Olha a distância do buraco para a bola, com poucos milímetros não vai fazer diferença. Se eu aproximar a bola poucos milímetros do buraco, não vai fazer a menor diferença. E aí o instrutor disse, mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre mudar poucos milímetros o lugar que você bate na bola. Então, se você faz uma mudança muito drástica do lugar que você bate na bola, você vai continuar mandando ela para metros de distância. O ajuste tem que ser um ajuste fino, um grau de mudança, poucos milímetros. Então, muitas vezes, o cliente, o paciente, até mesmo o terapeuta, se sente obrigado, né, nesse movimento de que o processo terapêutico promova grandes mudanças. Mas dentro do modelo ericksoniano e dentro do modelo sistêmico, nós buscamos um grau de mudança, né? Então, se essa disrupção for pequena e implantada bem no início da doença, né, da enfermidade, é possível que esse padrão, né, fosse quebrado também. Mas vamos ver, né? Vamos ver aqui o que é que o William nos traz sobre isso, tá?
Então, ele diz assim: Erickson assinalou várias vezes que o comportamento e o pensamento das pessoas são rigidamente padronizados. Mas, em vez de concluir que, em virtude dessa rigidez, a mudança é impossível, como postulam muitas terapias, ele entendia que os padrões são modificáveis. Sua hipnose e sua terapia apresentavam o seguinte tripé de parâmetros para a intervenção nos modelos. Primeiro, utilização dos padrões vigentes a serviço da mudança. Então, em vez de criar outros padrões, o Erickson buscava uma forma de utilizar a mesma lógica dos padrões, né, que estão ali em atuação, a serviço da mudança, né? 2, a alteração ou obstrução desses padrões vigentes. E 3, o estabelecimento de novos padrões. Então, basicamente, era esse o caminho, né, das intervenções dentro da hipnose ericksoniana. E agora o William vai nos explicar como que o Erickson fazia cada uma dessas 3 estratégias. Só deixando bem claro para você que está nos ouvindo, seja aqui ao vivo ou no YouTube, que o Erickson podia usar esses 3 modelos, poderia usar 2 desses modelos ou apenas um desses modelos, tá? Então, isso vai depender muito da situação e do caso que ele está acompanhando. Utilização dos padrões vigentes. Texto. Uma das pedras angulares do enfoque ericksoniano é a aceitação e utilização dos padrões de comportamento e experiência do paciente, bem como dos padrões de interação social e familiar. Então, das estruturas, né, um dos pilares do trabalho do Erickson é a aceitação e utilização dos padrões de comportamento. Então, a aceitação, no caso, ele integra, em vez de brigar, de lutar, né, ele leva o sujeito a aceitar e utiliza esses padrões, né, de comportamento e experiência do paciente, bem como os padrões de interação social e familiar. Tal postura implica não só aceitar sem pré-julgamento o que o paciente apresenta, isso também é importante. Então, quem está aqui estudando para se tornar terapeuta ou para lidar com pessoas, ou já é terapeuta, sabe que isso é essencial, né? Aceitar o padrão do sujeito, da pessoa, sem julgamento. Mas não era só isso que o Erickson fazia. Não é só aceitar sem pré-julgamento o que o paciente apresenta, mas também detectar e utilizar ativamente esses modelos a serviço da mudança. Eu posso dar um exemplo para vocês em que uma pessoa com TDAH, por exemplo, em algum momento, enfim, né, em algum momento ela vai trabalhar um hiperfoco na dificuldade de atenção, né? Ela vai começar a perceber o que ela perde a atenção ou como ela perde a atenção. E às vezes ela começa a ter muita atenção onde ela perde a atenção ou como ela perde a atenção. E isso é usar um dos padrões vigentes para desconstruir essa percepção, né? Então, não sei se ficou confuso para vocês, mas quando a gente tem uma pessoa que reclama assim, eu perco muito foco, olha, tal situação eu perdi o foco, tal dia eu perdi o foco, em tal contexto eu perdi o foco. E aí ela perde o foco em tudo, menos nisso. Ela está constantemente colocando foco em coisas que ela perde o foco. E aí mostrar isso, né, esse funcionamento, esse padrão vigente, é interessante, né, é importante. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos que chegaram aí. Se precisarem, podem usar o chat, tá? Então, o Erickson usava muito os padrões em atuação para colocá-lo a serviço da mudança, que basicamente é o nome de uma das técnicas que a gente estuda na minha formação, chamada reenquadramento. Então, como que a gente pode fazer esse reenquadramento? Seguindo no texto, em diversas ocasiões e lugares, Erickson sublinhou a utilização dos seguintes elementos. Primeiro, a linguagem do paciente. Segundo,
seus interesses e motivações. Terceiro, suas crenças e marcos de referência. Crenças é algo muito importante, viu, pessoal? E aí eu não vou me debater aqui, porque é muita informação para eu passar para vocês sobre crenças, mas hoje em dia tem muita gente que fala sobre crenças como se fosse só uma verdade absoluta que se acredita, né? E, na verdade, é um tema delicado e complexo, né? Então, se vocês quiserem saber mais, procurem ler um pouco mais. Quem já estuda comigo já tem, né, algumas aulas que eu trato sobre isso. Mas fica aí, né? É um ponto importante para quem ainda não estuda essa área, tá? O seu comportamento, seus sintomas e sua resistência. A utilização da linguagem do paciente. Então, olha que legal esse trabalho que o O'Hanlon fez. Ele está nos dando aqui, ó, 3 modelos que o Erickson trabalhava. Dentro desses 3 modelos, ele está trabalhando o primeiro, que é a utilização dos padrões vigentes, e agora ele vai caracterizar um a um desses elementos, né? Então, ele vai apresentar, né, um a um cada elemento desse, a começar pela utilização da linguagem do paciente. Eu gosto muito dessa forma com que o autor apresenta a obra do Erickson, né? Porque ele vai criando uma linearidade e uma conceituação que não é tão simples, né, fazer isso no trabalho do Erickson, que parecia ser algo ser algo apenas intuitivo e sem fundamentação teórica. E, na verdade, a gente vai percebendo que quanto mais a gente estuda Erickson, mais a gente enxerga, né, as utilizações teóricas que ele tinha no dia a dia. Texto. Texto do próprio Erickson, tá? Com excessiva frequência, os psicoterapeutas procuram tratar seus pacientes empregando sua própria linguagem doutoral, pretendendo explicar o que são ego, superego e id, consciente e inconsciente. Enquanto o paciente fica sem saber se lhe estão falando de cereais, batatas ou picadinho. Portanto, procure falar a linguagem do paciente. Isso é fundamental, pessoal. Erickson, né, Apud, Gordon e Myers-Anderson. Isso é essencial. E aí eu coloco não somente do paciente, tá? Mas às vezes a gente está conversando com uma pessoa e nós estamos usando apenas a nossa linguagem. E a nossa linguagem, mesmo que não seja cheia de, né, não seja uma linguagem científica, mas é uma linguagem recheada de significados para nós mesmos. E às vezes a pessoa que está nos ouvindo está interpretando de outra forma. Eu tenho absoluta certeza que vocês já passaram por isso, de você ter falado uma coisa e a outra pessoa ter entendido outra. Porque nós temos representações diferentes de cada situação, de cada palavra, de cada contexto, de cada tom de voz, de cada entonação. Então, quando o Erickson falava sobre a flexibilidade da linguagem do terapeuta ou do profissional, ele trazia isso com muita força. É muito importante que a gente observe como que a pessoa está se comunicando, que palavras ela usa, qual é o mundo que ela mais transita, o mundo profissional, o mundo pessoal. Será que essa pessoa ela mora num ambiente, ou ela, né, teve a infância no ambiente rural, no ambiente urbano? Que diferenças tem? Né? E aí você vai se adaptando a isso. Para mim, eu como terapeuta, é uma experiência muito rica para mim poder trabalhar nos estados que eu trabalho hoje em dia, porque são aspectos culturais muito diferentes, e isso vai ampliando o meu significado sobre costumes, comidas, sotaques, palavras, cultura mesmo como um todo, né? Então, para mim é muito enriquecedor essa experiência. Mas vamos para o texto. Talvez o exemplo mais conhecido do emprego por Erickson da linguagem do cliente
seja o caso do paciente do hospital estadual que ficou aos cuidados do mestre e só falava esquizofrenês, ou salada de palavras. O indivíduo dominava o inglês, mas só dizia frases sem sentido para os outros, como balde de areia, balde de banha de porco, o sebo está no fogo, tome um pneu desinflado. Permanecera mais de 9 anos no hospital e, embora parecesse tentar se comunicar, ninguém ainda conseguiria entendê-lo. Foi internado sem identificação, não se obteve nenhum histórico dele, nem lhe foi administrado tratamento algum. Quando Erickson pegou o caso, mandou um taquígrafo sentar-se perto do homem e registrar disfarçadamente tudo o que ele dissesse. Feita a transcrição de todas as suas manifestações, Erickson estudou criteriosamente o material, mas não conseguiu discernir nenhuma informação significativa. Consequentemente, resolveu falar salada de palavras e se comunicar com o paciente em sua própria linguagem. Apresentou-se ao sujeito e, quando ele, em resposta, falou sua salada, entre aspas, Erickson lhe respondeu com outra salada em tom de sinceridade. Só um parêntese. Essa coisa do tom de sinceridade é muito importante, pessoal, porque não adianta você querer entrar na linguagem do outro tripudiando, rindo ou não acreditando que aquele modelo de palavras é o modelo mais adequado para aquela pessoa. Por isso que é um trabalho muito interno também. Trabalhar com a abordagem ericksoniana é também entender que existe uma interação involuntária e inconsciente entre terapeuta e cliente. Inclusive, como que você lida, como que você processa essa informação internamente como terapeuta. Se Erickson, como terapeuta, achasse um absurdo aquilo tudo e risse da pessoa, mesmo que só internamente, se ele desrespeitasse o paciente internamente, ele teria dificuldade de lidar com esse caso, tá? Então, ele, em tom de sinceridade, porque ele estava realmente interessado pelo caso, ele estava disponível àquele paciente. Voltando para o texto. De início, o paciente pareceu cético, mas logo começou a entabular longas conversas com Erickson em saladez. Ele passou até a rechear sua salada com expressões significativas, e com o passar do tempo cresceu a porcentagem de comunicações atinadas. Pouco a pouco, Erickson pinçou um histórico, administrou tratamento ao paciente e facilitou-lhe a concessão de alta pelo hospital. Gordon e Mears Anderson, e Rossi também. Então, entendam, Erickson estabeleceu esse primeiro contato porque, a princípio, ele não conseguiu entender o padrão de comunicação do sujeito. Então, ele estabelece uma repetição do que o sujeito, do padrão do sujeito, e aí o sujeito se sente validado, né, esquizofrênico, provavelmente, né, mas se sente validado e começa a transitar para um outro padrão. Então, ele utilizou o padrão do sujeito apenas para se conectar àquele padrão e utilizá-lo, só para utilizá-lo. E aí, com essa utilização, veio a possibilidade, né, de surgir uma informação relevante. Continuando no texto. Na maioria dos casos, evidentemente, Erickson não precisava ir tão longe na utilização da linguagem do paciente. Falava com as pessoas usando a linguagem delas no nível que lhes fosse acessível. Né? Então, aqui ele foi muito longe, realmente, né? Que ele seguiu um padrão incompreensível, né? Mas nem sempre o Erickson conseguia adaptar completamente, né? Não é imitar o jeito da outra pessoa falar, tá? É procurar flexibilizar o teu estilo para que você atinja, primeiro, observar o estilo do outro. Segundo, flexibilizar o teu estilo para que você consiga atingir o padrão de comunicação do outro. Texto. Segundo elemento aqui, né? Então, primeiro, a linguagem do paciente. Segundo, seus interesses e motivações. Então, a utilização dos interesses e das motivações do paciente.
Erickson escreveu junto com o Rossi. Ela tem um desejo muito, essa frase é do Erickson, né, mas no livro dele com o Rossi. Ela tem um desejo muito intenso de trabalhar bem. É o seu ponto forte. De modo que estou aproveitando essa motivação para abordar o seu ponto fraco, a fobia de aviões. Olha que interessante, né? Então, o interesse e a motivação do paciente. Então, ela tem um desejo muito intenso de trabalhar bem. E aí, isso é um interesse, isso é uma motivação. E a partir dessa motivação, o Erickson vai tratar a demanda, a questão, né, ali que foi apresentada, no caso, a fobia de aviões. Texto. Coerente com o seu princípio naturalista, que a gente já falou nos textos anteriores, então, se você não sabe o que é, volte aí os vídeos, tá? Porque a gente já tratou sobre isso. Milton Erickson procurava perceber e aproveitar os interesses e motivações de seus pacientes. Em vez de se preocupar com a falta de motivação, ele detectava o que lhes interessava e o que os motivava, e depois entrelaçava a terapia a essa motivação. Um exemplo pode ilustrar melhor esse princípio. Vamos ver. Um policial aposentado por problemas de saúde recorreu a Erickson depois que seu médico vetou-lhe a ideia de correr para recuperar o bom estado físico. O doutor dissera-lhe que essa prática acarretava muitos riscos, levando em conta o efizema do paciente, sua hipertensão arterial, a obesidade, o tabagismo e o álcool. Quando muito, ele poderia caminhar. O médico enviou o ex-policial a Erickson por considerar que se tratava de um problema psiquiátrico. Erickson soube que o paciente morava sozinho, cozinhava e saía para comprar os mantimentos, bem como bebidas e cigarros, no mercadinho que ficava no quarteirão do edifício, em cujo segundo andar ele ocupava um apartamento. Olha a riqueza de detalhes que o Erickson está trazendo, né? Segundo andar, então provavelmente ele descia de escadas, que ele ia até o mercadinho, que era só uma quadra, né? Só um quarteirão, ou no mesmo quarteirão do edifício. Então, olha a quantidade de informações, tá? Seguindo, Erickson recomendou-lhe que comprasse apenas um maço de cigarros por vez, que em cada ocasião atravessasse a cidade até um bar afastado. Eu já imaginava que ele ia fazer isso, tá? Então, Erickson diz assim: pare de comprar o cigarro perto da sua casa. Você vai comprar agora num bar afastado. E você vai comprar só um maço de cigarro por vez, não compre vários para estocar. Texto. Disse-lhe também que quando precisasse comprar comida, fosse a um mercado localizado a pelo menos 8 quarteirões de distância. Você já está entendendo, né, o que o Erickson está fazendo. Ele está colocando essa coisa da distância para ir fazendo com que o sujeito se exercite. Enfim, voltando para o texto, abastecendo-se em cada viagem apenas do suficiente para uma refeição. Aí você pode dizer, Adam, mas que perca de tempo e tal e tal. Lembre-se que ele era um policial aposentado. Então, o Erickson pode estar, né, trabalhando com a hipótese de que a aposentadoria o colocou numa situação de sedentarismo, né? Voltando para o texto. Quanto à bebida, seu consumo estava liberado. Quando e se ele caminhasse 16 quarteirões antes do primeiro copo, e pelo menos mais outros 16 antes de entornar cada copo subsequente. Olha que interessante, né? O Erickson diz o que o cara quer ouvir, tá liberado. Só que ele coloca uma condição, e uma condição de caminhar 16 quarteirões antes do primeiro copo. Isso é praticamente inviável, né? Ninguém vai tomar um copo de bebida e caminhar mais de 16 quarteirões, né? Mas, enfim, vamos ver o caso. Erickson comentou, aí está, não lhe cortei a comida, não lhe cortei o cigarro, não lhe cortei a bebida, dei-lhe apenas a oportunidade de caminhar, né?
Então é isso. Não, eu pensei que ia ter mais aqui do caso, mas o caso está no livro do Rosen, né? Depois eu vou ver essa referência, porque eu não lembro de ter lido esse caso. Mas olha o manejo que o Erickson faz. Ele usa, né, a motivação, o interesse do sujeito. O interesse do sujeito era continuar fumando, continuar bebendo, continuar vivendo a vida que ele queria, mas aí o Erickson, e o sujeito queria correr também, né? E a preocupação era uma preocupação justa sobre a saúde dele, mas a partir do momento que o Erickson propõe essas intervenções, ele vai, inclusive, caso o sujeito caminhe tudo isso, criando resistência ali, né, na estrutura física do sujeito, para que ele consiga lidar com esse desejo, por exemplo, de correr um dia. Lembrando que algumas intervenções do Erickson também eram baseadas na sua compreensão, nos seus estudos como médico. Então, ele sabia, né, sobre algumas condições físicas que poderiam ou não ser ultrapassadas, enfim. Tá? Então, nem todo terapeuta ericksoniano tem esse conhecimento. Eu mesmo não sou médico, então, eu evito algumas propostas terapêuticas ou exercícios terapêuticos ou tarefas terapêuticas que podem colocar em risco a saúde física do sujeito, né, sem antes ter uma liberação médica para isso, tá bom? Vamos seguindo. Texto. Num caso relatado no livro de Zweig, os que estudam comigo na formação sabem, né, que o Zweig foi o psicólogo que deu o nome de hipnose ericksoniana, que fez o primeiro congresso, que fundou o Instituto Milton Erickson e que hoje é o diretor ainda, né? Mas para quem não sabe, acabou de ter essa informação, né? Então o nome dele é Jeffrey Zweig, ainda hoje ele é vivo e trabalha, né, dirigindo aí os Institutos Milton Erickson. Voltando para o texto, num caso relatado no livro de Zweig, uma mulher ia vender seu negócio, mas Zweig achou que a longo prazo a transação lhe seria prejudicial. Consultou Erickson, que antes havia tratado essa senhora e sua família. Ele aconselhou que Zweig dissesse à mulher que conservasse o negócio, pois assim daria um bom exemplo aos filhos. Zweig informa que o procedimento deu resultado, porque ser um bom modelo para os filhos era algo que a mulher considerava muito importante, né? Então, olha que interessante, né? De novo, é usar a motivação do sujeito, né? Para o trabalho que está sendo feito, né? Então, isso é bem importante. Bom, ainda faltam 20 minutinhos, então vamos para outro texto. A utilização das crenças e dos marcos de referência do paciente. Essa percepção ela é um pouco mais sutil e ela vem com a prática, mas é um outro elemento muito importante. Vamos ver aqui, palavras do Erickson. Noutras palavras, você procura aceitar as ideias do paciente, sejam quais forem, e depois tenta reorientá-las. Então, basicamente, né, utilizar as crenças e os marcos de referência do paciente é aceitar as ideias do paciente sem contrapô-las, sem discutir, sem dizer que não é assim, sem dizer que é diferente, apenas acatando mesmo, criando ali um grande dicionário, o sujeito pensa assim sobre isso, assado sobre aquilo, vai criando essas referências para depois reorientá-las no que foi importante dentro da definição da meta da terapia. De novo, quem estuda comigo, né, na formação, sabe que a gente tem isso, né, de definir uma meta, seja para a sessão, para a técnica ou para a terapia. Inclusive, eu vou aproveitar aqui esse breve comentário, né, que em fevereiro nós vamos lançar a terceira turma da formação hipnose ericksoniana. A aula inaugural vai ser em abril. Caso você queira participar, o material de divulgação ele já está pronto, mas a gente só vai começar a divulgar a partir de fevereiro. Mas se você está acompanhando comigo aqui a leitura do Raízes Profundas, comenta aqui, né, no chat ou nos comentários do YouTube, que aí eu envio o material para o teu e-mail pessoal. Então comenta aqui com o teu e-mail
ou fala comigo no WhatsApp que eu encaminho para ti, porque o material já existe, mas só vai ser divulgado oficialmente em fevereiro, tá bom? Mas se você quer estudar, as vagas são limitadíssimas, eu gosto de trabalhar com grupos pequenos, então se você quiser garantir aí, faz logo o contato para a gente poder já começar a montar esse grupo que está me deixando muito empolgado, muito feliz, porque cada nova turma a gente melhora um pouquinho a formação. Então está sendo um movimento muito interessante, muito importante se conectar com esse modelo de trabalho. Estou muito feliz, inclusive, né? Voltando para o texto. Há um conto que ilustra bem esse princípio. Fala de um antigo príncipe que estava convencido de que era um frango. Tirara toda a roupa e se recusava a comer qualquer coisa que não fosse o milho jogado no chão. Para a grande tristeza de seu pai, o rei, o soberano, recorreu ao conselho de grandes médicos e sábios, de perto e de longe, para tentar ajudar seu pobre filho. Mas ninguém conseguiu convencer o príncipe de que ele não era um frango. Menos ainda, demovê-lo do seu excêntrico comportamento de comer no chão, né? de tirar a roupa e comer milho no chão. Por fim, apareceu um sábio no palácio e se prontificou a curar o jovem. Embora incrédulo, em razão de todos os esforços até então baldados, o rei autorizou a nova tentativa. O sábio pediu que o deixassem a sós com o príncipe. Aí ele também tirou a roupa e começou a comer milho do chão. O príncipe... Só um minuto, deixa eu marcar isso aqui que eu tenho um comentário para fazer sobre isso. O príncipe o olhou com desconfiança e perguntou quem era. Um frango, respondeu-lhe o sábio e continuou comendo milho. Depois perguntou ao príncipe quem era ele, e o príncipe lhe respondeu que também era um frango. Passado algum tempo, Sua Alteza aceitou o sábio como um igual. Certo dia, o sábio vestiu uma roupa. O príncipe respondeu contrariado. Onde já se viu isso? Frango que é frango não se veste. O sábio se limitou a responder que ele era um frango, usava roupa e pronto. De modo que era óbvio que os frangos se vestem. Algum tempo depois, também o príncipe começou a usar algumas peças. Um pouco mais tarde, o sábio passou a balancear a ração que lhes era trazida todos os dias, com comida de gente. O príncipe novamente se irritou, mas o sábio, impassível, deu a resposta de sempre. Era um frango. Se bicava esse tipo de comida, era porque, obviamente, os frangos podiam ser tratados com comida de gente. No momento certo, o sábio passou a caminhar ereto e deu uma explicação semelhante às anteriores, quando o príncipe outra vez se espantou. Gradualmente, Sua Alteza se viu na condição de um frango que tinha modos de gente, e assim superou a delusão. As crenças que o paciente traz para a terapia têm de ser utilizadas a serviço das mudanças que ele gostaria de efetuar. Só muito raramente Erickson procurava desafiar diretamente as crenças irracionais dos pacientes. Em vez disso, aproveitava-se dela para arrancar os pacientes de suas dificuldades. Só um comentário que eu marquei aqui, pessoal. Quando o sábio começa a fazer o que o príncipe fazia, aqui nós podemos dizer que é uma técnica, né, da PNL, da hipnose ericksoniana e de outras abordagens chamada Rapport, que é né, um ajuste de comportamentos, é uma sintonia, né, uma conexão. Então ele estava buscando essa conexão, porque aí a partir do momento que se conectava, que o príncipe tinha absoluta certeza de que o sábio era um frango, então a partir daquele momento, o que ele fizesse era coisas de frango, né? Então, é como ele fala aqui no final, né? Era um frango
com modos de gente. Então, é isso, né? É usar as crenças do sujeito, em vez de ficar batendo na crença, querendo quebrá-la, você mantém a crença e abre a possibilidade de novas crenças, de novos valores se desenvolverem. Nesse caso, a crença sou um frango continuava e foi ampliada para frangos podem se vestir, frangos podem comer comida de gente, frangos podem caminhar ereto, frangos podem viver como gente. Então foi ampliada o conjunto de crenças. Só isso, né? Texto ainda. Uma mulher que se encontrava muito transtornada e a tal ponto que não conseguia telefonar, escreveu a Erickson pedindo uma entrevista. Relatou-lhe então o incidente que ocorrera durante a aula na faculdade. Estava ela a escrever na lousa quando, sem querer, expeliu gases ruidosamente. Sentiu tanta, mas tanta vergonha que saiu da aula desabaladamente e se trancou dentro de casa durante 6 meses. Só tinha coragem de pôr o pé na rua à noite para comprar comida. Erickson soube que ela era muito religiosa e a xingou de ímpia e blasfema. À beira de um ataque de indignação, a mulher negou de pés juntos que se prestasse a esse tipo de coisa. Erickson lhe perguntou então se ela acreditava que Deus a havia criado à sua imagem e semelhança. Sim, claro, respondeu ela. Erickson então quis saber dela se achava que um engenheiro humano teria podido conceber uma válvula capaz de reter líquidos e sólidos, mas que só deixava escapar gases. A dita cuja respondeu-lhe que lhe parecia improvável. Ora, replicou-lhe Erickson, foi justamente isso que Deus fez com o ânus. E ela, de fato, teria de aprender a apreciar esse maravilhoso artefato divino. Para ajudá-la, Erickson lhe prescreveu que fosse para casa e cozinhasse uma panela de feijão. Na marinha, contou-lhe, os feijões são chamados de silvadores. Depois disso, ela teria de exercitar-se, soltando gases de todos os tipos, ruidosos e silenciosos. Ela concordou e finalmente retornou à faculdade. Né? Esse texto, inclusive, está no outro livro que eu já li, né? Que eu deixei o link aqui no YouTube e no grupo, né, do WhatsApp, do Raízes Profundas, do Minha Voz Irá Contigo, do Sidney Rosen. Olha que legal, né? Então, o Erickson, ele usa a crença da pessoa, né, contra o sofrimento. Só que ele não pode fazer isso diretamente, ele vai criando um cenário, um contexto. Primeiro, ele chama ela de blasfema, né? Ela diz assim, ó, você está blasfemando, né? Ele indignado diz assim, né? Sua ímpia, como é que você acredita? Né? Ele quer chegar a essa conclusão. Como é que você acredita em Deus e não acredita que Deus fez um organismo perfeito, né? Um artefato divino? Então, o Erickson vai construindo essa ideia, essa argumentação, para que o sujeito caia nessa aplicação das próprias crenças para o sofrimento. É incrível, assim, pessoal, é incrível. Óbvio que eu não consigo fazer tudo o que o Erickson fazia, mas quando eu consigo fazer um movimento desse, eu percebo no olhar do paciente, do cliente, uma desconstrução daquilo que ele acreditava, uma ampliação. É incrível mesmo. Assim, você vê o processo acontecendo nos olhos da pessoa. É impressionante. Né? Voltando para o texto. Um exemplo final da utilização das crenças e dos marcos referenciais do paciente foi o tratamento que Erickson administrou a um camponês que se considerava desprezível. Ele tentou fazer com que Harold se cuidasse melhor, comesse mais adequadamente, se mudasse da tapera em que morava para uma casa mais ajeitadinha. Mas Harold fez pouco caso, não estava disposto a seguir esse conselho. Foi então que Erickson deitou a falar que um trator não passava de uma máquina destinada ao trabalho no campo. O paciente entendeu a analogia e observou Erickson: se a gente não cuidar bem dos implementos agrícolas, eles se estragam e deixam de ter serventia. Detalhou para o camponês o que, a seu ver, significava um adequado cuidado da maquinaria agrícola.
Com base nisso, Harold mostrou-se disposto a realizar as mudanças sugeridas por Erickson quanto à higiene e às condições de vida. Esse está no livro do Jay Haley. Provavelmente, Erickson foi incluindo tudo isso aqui no cuidado do maquinário agrícola. Ele provavelmente falou sobre o combustível que se utilizava, né, no trator, sobre viver no sereno e na chuva, que poderia enferrujar, né, a limpeza das peças, a lubrificação das peças, enfim, o Erickson foi falando isso. E, metaforicamente, o Harold entendeu que se ele servia para o trabalho, que era o que ele queria, né, trabalhar, ele tinha que cuidar desse maquinário que era o seu corpo, para conseguir trabalhar. Então, esse movimento metafórico, né, é um movimento que o Erickson utilizava bastante também. Na verdade, muito da abordagem ericksoniana é simbólica e metafórica, tá? Pessoal, ainda tem 3 pontos, né, dos elementos que falam sobre a utilização dos padrões vigentes. Depois desses 3 elementos, a gente vai para a utilização de comportamento do paciente. Mas eu vou encerrar por aqui, tá? Na terça-feira que vem a gente se encontra. Tem uma das terças que eu não vou conseguir, porque eu vou estar em trabalho, né, a semana inteira, entre Chapecó, Veranópolis e São Paulo, mas aí eu aviso a vocês com antecedência, e se a gente conseguir, a gente faz até mais de um encontro, né, na semana anterior, para poder não perder o ritmo. Repito, para quem está aqui no YouTube, me pede o material para conhecer a formação. É um movimento incrível, é uma coisa muito, muito interessante, particularmente, né? Eu fico muito feliz em poder construir esse movimento. E é isso, terça-feira que vem a gente se vê de novo para dar continuidade à leitura do livro Minhas Raízes Profundas. Um forte abraço e nos encontramos na próxima semana. Valeu, até mais, Carlota. Obrigado aí pela presença, Carlos e Wagner. Um abraço aí para todos vocês. Tchau, tchau.